Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é lavagem intestinal. Então vamos lá. O que é a lavagem intestinal? A lavagem intestinal, ela consiste num procedimento de uma introdução, né, mesmo por via anal, no intestino de uma solução. Essa solução pode ser medicamentosa, tá bom? Quando eu falo, gente, de lavagem intestinal, é o nome popular, tá? Qual que é o nome científico? Enterosclisma, tá? Lembrando, quando é uma lavagem intestinal que vai de 50 a 500 ml, aí já muda, aí o nome é de clister ou enema, tá? Quais que são as indicações desse procedimento? Primeira, em caso de paciente com constipação intestinal, tá? A constipação intestinal é o que, gente? O acúmulo de fezes, porém a pessoa não consegue eliminar pelas vias intestinais, né? Essa constipação intestinal, ele não consegue evacuar, mas ele está produzindo as fezes de acordo que o quê? De acordo que nós alimentamos, tá bom? Outra indicação é a questão de preparo, podendo ser preparo operatório, preparo para exames, por exemplo, a retossigmoidoscopia é um exame que é solicitado esse preparo, tá? Temos que ter o meu intestino, meu trato intestinal limpo, visível, tá bom? Para eu conseguir identificar as alterações, tá? Quando, gente, só recapitulando aqui, quando o paciente está constipado, né, ausência de fezes, o que acontece? Esse paciente apresenta abdômen distendido, né? Ele apresenta desconforto abdominal também e flatulências. O que são flatulências? Nada mais do que gases, ok? Outra indicação aqui, meninos, é a indicação quando o paciente estiver apresentando melena ou hematoquesia. O que é melena? Sangue escuro nas fezes. O que é hematoquesia? Sangue claro, sangue vivo, tá? Nas fezes, ok? Então, olha só, nome científico, recapitulando aqui, enterosclisma, tá? Quando é uma solução que é de 50 a 500 ml, já denomina-se como clister ou enema, tá bom, gente? Então, temos essa diferença. Clister ou enema é quando a minha solução é de 50 a 500 ml, não ultrapassa esse volume. Quais que são os objetivos dessa terapia, né? Então, os objetivos: aliviar o desconforto causado pela constipação intestinal, tá? Um paciente que apresenta muita constipação, muita dificuldade de estar eliminando essas fezes, são pacientes paraplégicos, pacientes tetraplégicos, tá? A maioria das vezes, eles apresentam fecaloma, tá? O que é o fecaloma? É o acúmulo de fezes endurecida. Esse fecaloma, ele pode ser retirado manual, porém o que? Superficial, tá? Quando o fecaloma ele está mais profundo, em algumas regiões do intestino, não tem como estar retirando manual. Por isso que é solicitado a questão do clister ou do enema, que a maioria das vezes são esses os indicados. Outra coisa, aliviar a distensão abdominal, né? Se o meu abdômen está distendido, um dos fatores que pode ocasionar essa distensão abdominal é o que, gente? É o acúmulo de fezes, né? A constipação. Se eu tô com o abdômen distendido e eu estou com flatulências, o que são flatulências? São gases, né? Se eu fizer o clister, eu vou estar melhorando os meus gases, a minha distensão abdominal que vai ser reduzida e eu vou estar tendo o que? A presença das fezes, né? Porque não é a ausência delas que está causando esse abdômen distendido, que está causando essas flatulências? Sim. Então, quando eu faço o clister, o objetivo do clister é estar eliminando essas fezes. Após essas fezes serem eliminadas, eu vou ter uma melhora da minha parte clínica, dos meus gases, vou ter uma melhora de quem? Da minha distensão abdominal, tá? Outra indicação, remoção de fezes impactadas, né? Já vimos aqui, por exemplo, o fecaloma, né? Outro objetivo, está preparando esse paciente para o exame, né? Então, por exemplo, retossigmoidoscopia é um exame realizado a maioria das vezes em bloco cirúrgico, também
tem que ser realizada essa lavagem, esse preparo antes, tá bom? Então, meninas e meninos, eu espero que vocês não tenham dúvida, né? Então, a lavagem intestinal, qual que é o objetivo? Falamos vários objetivos aqui agora, né? A gente precisa de estar limpando o meu trato intestinal, precisamos de estar o quê? Eliminando aquelas fezes que está impactada, tá? Quando eu elimino nela, eu vou apresentar, né? O meu paciente vai apresentar uma melhora do meu quadro clínico, né? Qual que seria esse quadro clínico? A distensão abdominal, seria a presença de flatulências, ok? Então vamos lá, materiais. Quais que são os materiais que eu vou utilizar, né? Então vamos lá. A solução, né, prescrita. Lembra, gente, que a solução prescrita o médico pode solicitar que seja aquecida, tá? Quando é aquecida, não pode aquecer essas soluções em micro-ondas. Temos o que? Os aquecedores hospitalares, né? Que é conhecido como, popularmente aí, como rabo quente, não é mesmo? Então, o nome é aquecedor hospitalar, mas é conhecido também como rabo quente. Então, temos que utilizar esse rabo quente para estar aquecendo essa solução, tá bom? Não pode ser realizada em micro-ondas, tá? Luvas de procedimentos, não é um procedimento estéreo, tá, gente? É luvas de procedimento. Gel anestésico, qual que é o gel anestésico que será utilizado? A lidocaína, né, xilocaína, gel. É importante para estar dando um conforto, para estar deslizando aquela sonda com uma facilidade maior, tá bom? Gaze para auxiliar, às vezes, a estar abrindo, né? A estar separando as nádegas, sacolas de lixos contaminados, sacolas comuns, para poder fazer o quê? A segregação, a separação daquele lixo, ok? E o EPI. Equipe de enfermagem tem que usar todos os EPIs quando irá realizar uma lavagem intestinal. Por quê? Pode ser que as fezes venham com uma pressão maior, tá bom? Pode ser que espirre fezes em mim, tá bom? Se o meu paciente, por exemplo, tiver com a presença de melena, hematoquesia, pode sair o quê? Gotículas sanguíneas também. Então, temos que ter todos esses EPIs. Quais que são os EPIs, gente? Necessários. Touca, né, que é quem? Que é o gorro. Óculos, de extrema importância, a gente não fazemos clister sem óculos, né? Máscara, luvas de procedimento e de preferência, gente, o uso de um capote descartável, tá bom? Para estar colocando por cima do jaleco, tá? O que acontece de erro, gente? A equipe de enfermagem, ela comete um erro muito sério de fazer o clister, né, enema ou enterosclisma no meu paciente sentado. Isso nunca pode ser realizado, ok? Por quê? Quando eu faço no meu paciente um clister, que já é um líquido que vai ocasionar uma pressão maior, pode acontecer o rompimento de alças intestinais, tá? Pode ocorrer lesões no meu intestino. Então, qual que é a posição que o meu paciente terá que permanecer durante a administração da minha lavagem intestinal, durante a administração do meu clister? Em decúbito lateral esquerdo, tá? Para quê? Para a gente conseguir seguir essa anatomia do meu intestino normalmente. Então lembra, quando eu perguntar qual a posição o paciente deve permanecer na presença de quando for realizar, né, uma lavagem intestinal, um clister, um enema, decúbito lateral esquerdo para seguir a anatomia, tá bom? Nunca pode ser realizada em pacientes sentados, tá bom? Lembrando, pode se ocasionar lesões de alça intestinal, microlesões, tá? Lesões de uma maior extensão, ok? Então, procedimento. Primeira coisa, gente, qualquer procedimento, o que vamos ter que fazer antes, né? Vamos ter que o quê? Lavar as mãos, tá? Então, vamos agora realizar o quê? A lavagem das
mãos, tá? Lavei a minha mão, eu vou fazer o quê? Eu vou reunir meu material necessário, lembrando que antes de utilizar a bandeja, eu faço uma limpeza unidirecional em uma única direção com álcool a 70, tá? Lembrar, gente, de explicar esse procedimento, tá? Então vamos lá. Quais materiais que serão necessários? A minha bandeja, a minha luva, né? Minha gaze, o meu EPI, a minha solução, a sonda, o gel, tá bom? O gel anestésico, entre outras. Eu sempre vou explicar, gente, para o paciente o procedimento, tá bom? Sempre explico para esse paciente o procedimento que será realizado, até mesmo por ser um procedimento que muitas vezes deixa o paciente incomodado, né, com um pouco de vergonha. Então tem que ser explicado, falar, olha, eu sou Isabela, estou realizando esse procedimento, fique tranquilo que vai ocorrer tudo bem, e explicar quais que serão as etapas do procedimento, tá bom? Lembrando, o que temos que pensar? Se meu paciente ele está num quarto sozinho, é só ele, eu vou pedir, né, para os acompanhantes aguardar lá fora, para esse paciente ter uma privacidade maior, tá? Agora não, esse paciente está dividindo o quarto, tem outros pacientes com ele, quem que eu tenho que colocar, quem que eu tenho que inserir antes de estar realizando o procedimento? O biombo, tá? Eu tenho que separar, eu tenho que deixar esse paciente, o que, gente? Com a privacidade dele preservada, tá? Então não pode esquecer do biombo. Vou forrar a cama com lençol, tá? E com impermeável. Lembrando, eu vou utilizar também uma comadre. Logo após o procedimento, eu vou, se for um paciente, por exemplo, acamado, eu vou inserir a comadre. Se não for um paciente acamado, eu vou pedir, se for um paciente lúcido, para ele tentar segurar o máximo que puder e se direcionar para o banheiro, tá? Quando não é um paciente lúcido, eu não tenho um paciente lúcido, eu não tenho um paciente orientado, eu tenho um paciente acamado, né? Eu faço o meu clister, por exemplo, e já insiro quem? A minha comadre, aguardando ter essa presença das fezes, ok? Colocar esse paciente, né? Não pode esquecer em decúbito lateral que esquerdo, né? Manter a cama reta, tá? Lembrando, gente, se nós estamos, por exemplo, lidando com um paciente que é uso de quê? De sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, por exemplo, não podemos abaixar essa cama toda, não podemos deixar essa cabeceira o quê? Extremamente abaixada, tá bom? Então deixamos a cabeceira levemente elevada, tá? Só para não ocorrer o risco de aspiração, tá? Vou calçar as luvas de procedimento, vou retirar o que? A tampa do meu clister, vou conectar a sonda, tá? Após eu estar conectando a sonda, eu vou estar lubrificando essa cânula, tá? Com o que? Com o gel utilizado. Lembrando, esse gel utilizado, se foi a primeira vez que eu abro, eu já posso colocar a primeira vez na sonda. Não, esse gel é de uso, é de multiuso, várias pessoas usam, né? Não é algo que eu utilizo e jogo fora. Eu sempre vou desprezar a primeira gota, o primeiro jato, ok? Inserir a cânula suavemente, ser o que, gente? Delicada, tá? Introduzir o líquido comprimindo o frasco. Então, após eu introduzir essa sonda via anal no meu intestino, eu vou começar a comprimir o frasco, tá? Realmente é um procedimento que demanda um pouco de força, tá? Por causa da pressão ocasionada, o frasco realmente ele fica muito rígido. Então, é um procedimento que tem que ter uma certa paciência, tem que ter uma técnica adequada para a gente estar conseguindo comprimir, tá? Lembrando, todo o conteúdo daquele frasco tem que ser o quê? Inserido no meu paciente. O que acontece? Muitas vezes, por causa, é um procedimento difícil, é um procedimento que eu não estou conseguindo mais apertar meu frasco, está muito duro, a equipe costuma deixar mais da metade do líquido dentro e jogando fora, tá? Isso é errado, não tem a mesma eficácia que era para ocorrer, ok? Após, eu vou retirar minha cânula,
né? Eu vou retirar o que? A minha sonda. Retirei a minha sonda, eu vou orientar o meu paciente manter a posição, tá? Até que ele apresente forte vontade de evacuar, tá? Lembrando, gente, se for o paciente acamado, foi o que eu já tinha dito antes, né? Esse paciente, quando é acamado, ele não vai ser, por exemplo, se eu tenho um paciente acamado, mas que não é orientado, por exemplo, temos que colocar a comadre logo abaixo, tá? Porque esse paciente ele não tem uma lucidez, ele não é orientado, ele não vai conseguir segurar as fezes e demonstrar o momento que ele está com o quê? Com vontade de evacuar, tá? Outros pacientes, lúcido, orientado, Glasgow 15, pedimos para segurar e assim que possível, quando vier a vontade de evacuar, se direcionar para o banheiro, tá? Eu vou recolher todo o meu material, vou estar desprezando nos meus sacos todos corretos, né? Vou auxiliar meu paciente aí o banheiro sempre que necessário, tá? Vou ficar próximo ao paciente, eu vou auxiliar esse paciente, tá? E sempre lavar o que? As mãos. Então não podemos esquecer que lavamos as mãos antes e após o meu procedimento, ok? É extremamente importante nós da equipe de enfermagem avaliar as características daquelas fezes. Então, tem que orientar o paciente o que? A não, por exemplo, dar descarga quando for um paciente lúcido que for ao banheiro, né? Quando for na comadre, ir e avaliar. Temos que saber como que está essas fezes. Essas fezes estão com muco, ela está com odor fétido característico de uma infecção intestinal, ela está com a presença de melena, ela está com uma presença de uma hematoquesia. Então, temos que avaliar qual a coloração dessas fezes, né? Qual que é o formato, como que ela tá sólida, ela tá empedrada. Então, temos que estar o quê? Anotando as características das fezes que foram eliminadas, tá, gente? Não podemos simplesmente, lá o paciente apresentou fezes presentes. Isso é errado. Temos que colocar fezes presente, qual que é a quantidade mínima, moderada, alta quantidade, né? Como que tá essas fezes? Temos que colocar todas as características, tá? Auxiliar a realizar a higiene, se necessário, né? Se for um paciente acamado, por exemplo, vamos ter que estar auxiliando esse paciente a estar realizando o que? Essa higiene, tá? Checar essa prescrição médica e anotar. Caso houver intercorrência, vamos anotar e anotar toda a evolução, toda a anotação daquele procedimento, tá bom, meninas? Algumas considerações importantes do procedimento. Não passe a sonda. Quando que eu não vou poder passar essa sonda? Eu não posso passar a sonda em pacientes que têm o que, gente? Tumores, né? Que tem câncer de que? De ânus, câncer anal, por exemplo, que tem um câncer em alguma das alças intestinais, tá bom? Então, não pode se fazer a questão da lavagem intestinal em pacientes com área tumoral, tá? Em pacientes com hemorroidas agudizadas, né, com piora naquele momento, e pacientes com lesões de pele, tá? Porque lesões de pele naquela região, as fezes, elas são que ácida, então ela queima a minha pele, tá? Perianal. Então temos que observar. Essa questão das lesões de pele, vamos ter o quê? Um risco, um benefício, né? Vamos olhar o que realmente é necessário, se não tem uma outra opção para estar fazendo essa eliminação, tá? É importante observar quando tem a presença de sangue, né? Quantas eliminações que teve com a presença de sangue, tá bom? Qual que é a característica desse sangue, tá? Vamos seguir, gente, a questão da solução, né? Vamos seguir a quantidade prescrita da solução, tá bom? Não vamos deixar mais da metade da solução dentro do frasco, porque o frasco está duro, porque está difícil, tá bom? Temos que fazer o quê? O que manda a prescrição médica, desde que não ocorra nenhuma intercorrência, tá? A sonda, né, gente, a sonda retal
temos que pensar o quê? Que a sua lenta inserção, quando eu vou inserir a sonda de uma forma lenta, de uma forma delicada, ela vai minimizar os espasmos de quem? Da minha parede intestinal, tá? E dos meus esfíncteres, tá? Quando eu vou inserir uma sonda de uma maneira rígida, de uma maneira com falta de delicadeza, por exemplo, é prejudicial para os meus pacientes, tá? Quando que eu tenho que suspender aquele procedimento? Quando, por exemplo, meu paciente apresentar desconforto abdominal, tá? Se meu paciente ele não estava queixando nada antes, ele simplesmente estava falando que as fezes estavam ausentes, ele começou a ter um desconforto abdominal importante, tá? Aí eu tenho que suspender imediatamente o procedimento e tá o que? Comunicando, né, a equipe médica, tá? Então, meninos e meninas, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Eu vou passar alguns tópicos aqui, só mesmo para a gente relembrar. O nome científico é enteroclisma, né? Lembrando, quando a solução é de 50 até 500 ml, denomina-se clistero ou enema. O meu paciente sempre tem que permanecer na hora da lavagem intestinal, né? Ele sempre tem que permanecer em decúbito lateral esquerdo. Nunca fazer lavagem intestinal nesse paciente sentado por causa do risco de lesão de alça intestinal, tá? Lembramos também que quando for solicitado o aquecimento, né, a medicação, a solução aquecida, vamos utilizar o aquecedor hospitalar, né, dito aí como rabo quente, tá? Nunca utilizar micro-ondas, essa é uma técnica errada, tá bom? Principalmente quando o micro-ondas ele é utilizado para esquentar, por exemplo, alimentos, tá? Isso é uma técnica totalmente errada. Lembrar de estarmos com todo o EPI, tá? Não esquecer do óculos, em hipótese nenhuma, máscara, gorra, se possível, o capote descartável, tá bom? Lembrar também, né, quando abrir a xilocaína, se for uso, multiuso, se vários pacientes utilizam aquela xilocaína, lembrar sempre de estar o quê? Desprezando a primeira gota, desprezando a primeira quantidade de xilocaína antes de ser administrado na sonda para estar lubrificando, tá? Uma outra consideração extremamente importante é de nós estarmos avaliando as características daquelas fezes e anotando, tá? E lembrar, se o paciente apresentou desconforto abdominal, esse procedimento tem que ser suspenso, tá bom? Tem que ser suspenso e comunicado à equipe médica. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, somente me comunicar, tá bom? Abraços para vocês.